Olá pessoal, sou o Rodrigo Fraga e vamos a essa questão. O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que corpos de prova, carrinhos, podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos, 1 e 2, e em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante que o carrinho 1, de massa 150 gramas, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se mover juntos com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos, distribuídos ao longo do trilho, determinam as posições e registram os instantes associados às passagens de cada carrinho, gerando os dados do quadro. Com base nos dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2 é igual a... Pois bem, aqui nós usaremos, para realizar essa questão, os conceitos da conservação da quantidade de movimento, onde a quantidade de movimento é igual ao produto da massa vezes a velocidade do corpo. Tá? E como estamos livres de forças dissipativas, no caso atrito, teremos a conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento final será igual à quantidade de movimento inicial. Ok? Pois bem, massa do carrinho 1 nós já sabemos, massa do carrinho 2 iremos descobrir e as velocidades iremos obter agora utilizando o quadro abaixo. Mas bem, utilizando essa expressão aqui, quantidade de movimento igual a massa vezes velocidade, iremos abrir a equação. Bem, a quantidade de movimento final vai envolver a massa total, pois os dois carrinhos irão andar juntos, vezes uma velocidade que eu vou chamar de V2. Ou velocidade final, fica melhor, dos carrinhos. Igual a massa do carrinho 1, pois é o único que está em movimento, vezes uma velocidade V1. Nesse caso, na quantidade de movimento inicial, eu desconsidero a quantidade de movimento do carrinho 2, pois ele se encontra em repouso, como a questão informa, e como observamos na tabela, que a posição não muda, certo? Já na quantidade de movimento final, consideraremos a massa dos dois carrinhos, pensando na ideia de massa total, onde essa massa total é o quê? A massa 1 mais massa 2, pois os dois passam a andar juntos, então posso considerar como se fosse apenas um corpo, certo? Pois bem, para achar a velocidade inicial, a velocidade 1, iremos usar as informações do sensor 1 e 2, que é por onde o carrinho 1 passa antes de se chocar. E vemos aqui informações de posição e tempo, instante de tempo. E bem, sabendo que velocidade é nada mais que a variação da distância divididos pelo intervalo de tempo, velocidade 1 será nada mais do que variação da distância carrinho 1 pelo intervalo de tempo do carrinho 1. Bem, podemos ver na tabela que sensor 1, carrinho 1 está na posição 15, enquanto o sensor 2 está na posição 30, fazendo com que nesse intervalo o carrinho se desloque 15 centímetros, no intervalo de tempo de 0 a 1 segundo, então intervalo de 1 segundo. Então aqui teremos que a velocidade do carrinho 1 será 15 divididos por 1, que dará 15 centímetros por segundo. Agora, para calcular a velocidade 2 ou a velocidade VF final, iremos usar as informações do sensor 3 e 4, que é por onde o carrinho 1 e 2 passam após se chocarem e andarem juntos. Que as informações estão contidas aqui. Veja que temos as mesmas informações no carrinho 1 e 2, pois eles andam juntos, Bem, de 75 até 90, vê-se que o carrinho 1 e 2 percorreram também 15 centímetros. Porém, num intervalo de tempo de 3 segundos, de 8 até 11, ou seja, um intervalo de 3 segundos, 11 menos 8. Então aqui, para a velocidade final, usaremos 15, variação da distância, divididos por 3, variação do tempo, encontrando então 5 centímetros por segundo. Encontradas as velocidades e sabendo a massa do carrinho 1, podemos agora utilizar essa relação para encontrar a massa do carrinho 2.
Bem, temos aqui então massa total vezes a velocidade final que acabamos de encontrar, que é de 5 centímetros por segundo, igual a massa do carrinho 1, que é de 150 gramas, vezes a velocidade inicial, que é de 15 centímetros por segundo. Bem, antes de realizar essa multiplicação, eu vou passar esse 5 que está multiplicando para o outro lado da equação, dividindo. Teremos que a massa total então será 150 vezes 15 divididos por 5. Tá? Eu coloquei aqui abaixo, pois eu posso agora fazer a simplificação entre 5 e 15. Aqui dando 1 e aqui dando 3, né? Simplifiquei por 5 nesse caso. Tendo então que a massa total é igual a 150 vezes 3. Logo, a massa total é de 450 gramas. Mas lembrando que essa massa total é nada mais do que a soma das massas do carrinho 1 e 2. Tá? Então, a massa do carrinho 2 vai ser nada mais do que essa massa total menos a massa do carrinho 1. Tá? Eu retiro a massa do carrinho 1, o que sobrar é do carrinho 2. Ou seja, em outras palavras, desses 450 eu vou subtrair 150 gramas, que é do carrinho 1. Tendo então a massa do carrinho 2 igual a 300 gramas. Tá? 300 gramas então a massa do carrinho 2, o que corresponde à opção de letra C. Certo, pessoal? Bem, espero ter ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!